1 Samuel, no capítulo 16, esse é o texto que nós lemos na semana passada. E eu quero continuar lendo ele aqui. Nós vamos reler, na verdade, um trecho do texto de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 11. Tá bom? Então vamos ler. A Bíblia diz assim: Então Samuel perguntou: São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: É este, levante-se e unja-o com um óleo. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Fecha o olho, vamos orar. Pai, nós te damos graças mais uma vez, Senhor, porque agora nós temos o maior privilégio de todos, Pai, neste culto, que é participar e nos alimentar da Tua palavra, Senhor, que é a palavra viva, Senhor, para a nossa vida. Senhor, eu te peço, Pai, que nessa noite, ao nós expomos aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que a sua voz seja ouvida neste lugar, que não seja a minha, porque eu sou apenas uma ferramenta do Senhor aqui, precisando também ser ministrado, mas que a tua voz seja ouvida, porque o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que nós queremos ouvir, e é a ti, Jesus, que nós abrimos o nosso coração nesse momento, para receber tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Bom, então, na semana passada, então, a gente falou exatamente sobre esse texto. Eu quero lembrar você que esse texto ele trata exatamente do momento onde o profeta, sacerdote e também juiz de Israel, chamado Samuel, ele vai atrás de Davi, que ele não sabia que era Davi, mas ele vai atrás de um dos filhos de Jessé para ungir como o futuro rei de Israel. Isso porque Saul, que era o rei até então, estava causando em Israel, estava fazendo um monte de coisa errada, desobedeceu ao Senhor, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retira da vida de Saul, e Samuel então vai na missão para encontrar aquele no qual o Senhor já havia o escolhido, e esse homem era Davi. Esse texto que a gente leu conta exatamente o mesmo trecho que nós lemos semana passada também, conta exatamente o momento onde Samuel chega na casa de Jessé e não encontra em nenhum dos filhos de Jessé o escolhido de Deus. Eu até brinquei aqui na semana passada que ele olha, primeiro cara que ele vê, um cara altão, fortão, bonitão, era Eliabe. Ele olha para aquele cara e fala: tenho certeza que é esse aqui. E aí Deus logo já dá aquela ligeira patada em Samuel, dizendo: Samuel, não é esse. Porque enquanto você está olhando para os atributos da aparência, o Senhor, estou olhando para onde? Para onde? Para o coração. Eu até brinquei, procurei meu amigo Eliabe semana passada, que ele não estava, hoje ele está. Fica em pé aí, Eliabe. Vocês podem ver, esse tipo de Eliabe não era o Eliabe que Samuel encontrou, porque o Eliabe lá da Bíblia era forte, altão, bonito. Olha lá, isso é. Mas, enfim, então, aí Samuel fala: meu Deus, o que está acontecendo? Deus está de brincation comigo. E aí ele fala: ô Jessé, não é por nada não, você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé fala: não, eu tenho um, está lá no campo, pastoreando as minhas ovelhas. Ele manda chamar. Aí chama, aí vem um menino, que era provavelmente um adolescente, vem um menino ruinvinho, chamado Davi. E quando Davi entra na sala do banquete que eles tinham preparado, na casa do pai dele, Jessé, quando ele entra lá, Deus fala: é esse que eu escolhi, pode pegar o óleo, pode ungir ele, que ele será o próximo rei de Israel. E
agora que a gente só recapitulou, eu quero lembrar que na semana passada, o ponto importante que nós citamos aqui é que na vida de Davi, é interessante ele é conhecido na palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus. E a pergunta que eu fiz para mim e para vocês na semana passada era: o que Deus enxergava em Davi, para que Deus tivesse o direcionamento tão claro para dizer: é esse menino que eu quero, é esse menino que eu quero como rei de Israel. E nós trouxemos algumas características aqui, e a primeira característica que a gente trouxe era de que, primeiro, como Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. A primeira coisa que Deus enxerga na vida de Davi era um coração quebrantado, um coração que amava a Deus, um coração que mesmo quando ninguém estava vendo, mesmo no anonimato, ele estava com Deus. Tem muita gente que, assim como Samuel, é pego pela cultura de aparência. Tem muita gente que só quer ter um coração bonito, limpinho e santo, quando tem outras pessoas vendo, mas lá no secreto, onde só Deus vê, às vezes está com a vida toda zoada. Então a primeira característica era: Davi tinha um coração quebrantado. A segunda característica que a gente falou é que de todos os irmãos de Davi, ele era o único que estava o quê? Ocupado, servindo. E isso é porque Deus também procura aquelas pessoas que estão sempre ocupadas servindo. Deus não quer gente desocupada. A terceira coisa que nós citamos aqui é de que Deus olha em Davi e enxerga um homem corajoso. E por que Davi era corajoso? Porque confiava em Deus. Porque quando ele chega lá diante de Golias, Golias está desafiando geral, zoando todo mundo, mas Davi confiava tanto em Deus que ele fala: não, eu vou lá enfrentar esse cara. Eu vou lá enfrentar esse cara porque Deus está comigo. E a quarta característica que nós falamos é de que Davi era um homem fiel a Deus. Alguém que permanecia constantemente em Deus. Não só no começo da sua jornada, mas também depois. A gente conhece também uma história importante de Davi, que é quando ele peca. Quando ele comete adultério, quando ele manda matar o marido de Betseba. E aí é interessante a gente ver como Davi, ele se arrepende, como Davi, ele se rasga mesmo diante de Deus. Isso é porque Davi era um homem fiel a Deus. E aí, gente, então, a partir daqui, então, desse momento, desse chamado, eu quero continuar com vocês. Porque quando a gente olha para a continuidade, a gente vê que Davi, ele passou a ser um grande rei para Israel. Mas eu quero que vocês entendam que quando eu digo grande rei, não é um grande qualquer, não. Davi se tornou o maior rei da história de Israel. Davi é referência absoluta dentro daquilo que nós chamamos de liderança, principalmente quando nós falamos de uma liderança de Deus. Davi se torna tudo isso. A história de Davi é impressionante, a maneira como ele cresce, a maneira como ele se desenvolve, a maneira como o reinado dele se desenvolve. É interessante a gente ver isso, não só pela história que a gente lê aqui no livro de 1º, 2º Samuel, não só pela história, pela caminhada, pelas decisões de Davi, mas também pelos salmos que Davi escreve. Você vê tamanha sabedoria, tamanho um coração que ele tinha diante de Deus, como ele era temente a Deus. Então Davi, ele se torna esse cara muito grande. E nós apontamos aqui algumas características que já havia no coração de Davi. Mas agora, uma coisa que é interessante, e é isso que eu quero que você preste atenção aqui comigo, é de que mesmo Davi, sendo tudo isso que nós falamos, mesmo Davi sendo um homem corajoso, tendo um coração quebrantado, mesmo ele sendo alguém fiel a Deus, mesmo Davi sendo um servo, de qualquer maneira, Deus não elimina de Davi a necessidade dele ser moldado. Ainda assim, Deus, mesmo enxergando em Davi todas as características que nós falamos, Deus ainda pega Davi e começa a ensiná-lo, começa a moldar a sua vida, porque Deus enxerga Davi assim como Ele muitas vezes nos enxerga. Deus às vezes olha para a gente e enxerga, assim como Davi, uma joia
E joia, a gente sabe que é algo que tem valor, é algo que dá beleza nas coisas. Mas Deus enxergava Davi, e às vezes enxerga eu e você como uma joia bruta. E uma joia bruta, sinceramente, ninguém usa. Ninguém usa uma pedra preciosa bruta, porque a pedra preciosa, ela precisa ser lapidada. A pedra que é preciosa, ela tem o seu valor, mas ela ganha muito mais valor quando ela passa pelo processo. E é exatamente isso que acontece. Para lapidar a vida de alguém, Deus precisa trazer para o processo. Deus precisa trazer para situações e fases que muitas vezes não são confortáveis, muitas vezes não são fáceis, muitas vezes mexe com coisas que estão dentro de nós, mas Deus precisa fazer, porque uma joia bruta precisa ser lapidada. Então quando Deus olha para Davi, Ele enxerga em Davi uma joia bruta, mas mesmo tendo todo o valor que nós falamos, Ele ainda traz Davi para o processo. Então, isso é uma coisa muito importante de nós entendermos. Porque, hoje em dia, um dos grandes problemas que nós temos, um dos grandes problemas que eu enxergo nessa geração, enxergo em adolescentes, jovens e até adultos, é que às vezes, pelo fato da gente já estar com o nosso coração em Deus, pelo fato da gente estar escolhendo viver uma vida com Deus, a gente acha que a gente não precisa passar por processo. A gente acha que Deus não precisa mexer em nada mais na nossa vida. Por quê? Porque eu já estou como Davi. Deus já pode olhar para mim, Ele já está enxergando um coração quebrantado. Deus já está vendo alguém que é fiel. Deus já está vendo alguém que está disposto a ser corajoso, porque confia em Deus. Então, eu não preciso de processo. Às vezes a gente cai nesse erro e a gente acaba não olhando para essa situação aqui mesmo, como Deus encontra Davi com esse coração, mas mesmo assim Deus o leva para o processo. E é isso que eu vou dizer aqui com vocês. Mas o ponto é que muitas vezes a gente não consegue entender de que, independente daquilo que você já tem feito para Deus, Deus ainda precisa lapidar você. E aí quando a gente começa a passar pelos processos, quando a gente começa a passar pelas situações complicadas, quando Deus começa a mexer em feridas lá embaixo, que nem precisava ser mexida mais, quando Deus começa a te tirar da sua zona de conforto, quando Deus começa a mexer com problemas que você tem, trazer à luz características ruins que você tem, quando Deus começa a fazer isso, a gente começa a não entender. Fala, meu Deus, eu estou fazendo tudo isso, eu estou firme com o Senhor, por que eu estou passando por essa situação? E ao invés da gente se alegrar por estar sendo lapidado por Deus, às vezes a gente esmorece, a gente desiste, a gente cansa. Por quê? Porque não entendemos que, independente de como você está, Deus precisa te levar para o processo. Deus precisa te lapidar. Essa lógica, ela fica muito clara para mim e para você quando Jesus está falando lá na frente, muitos anos depois. Olha só, lá em João no capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Presta atenção nisso, ele diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Agora presta atenção, todo ramo que dá fruto, todo ramo que está legal, todo ramo que é bom, todo ramo que está dando resultado, olha o que a Bíblia diz: Ele poda para que produza ainda mais. Essa é a lógica do Evangelho. Ou seja, quando Deus vê alguém bom, Ele leva para o processo para ser ainda melhor. Quando Deus vê alguém que tem valor, Ele leva para o processo para ter mais valor. É tipo dor de crescimento. Já sentiu aquela dor? Às vezes dá uma dor na perna na hora que você vai dormir. Aí você fala, mãe, se for homem sofre mais, né? Menina é mais suave. Agora se for homem, fala, ai, minha vida está acabando, mãe. Aí sua mãe chega e fala assim, tá doendo a perna? É. É dor de crescimento. Dorme que passa. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Eu acho, por exemplo, minha esposa, eu vou aproveitar para falar que ela não está aqui. A Marininha, eu acho que ela não teve essa dor.
que é a dor do crescimento. Jordana também não teve, outras pessoas aqui não tiveram. Depois ela vai me matar. Mas gente, presta atenção. O que eu estou querendo dizer é que na lógica de Deus, se a dor for para o teu crescimento, é melhor passar. É melhor passar por ela. Deus é o pai que olha e fala: tá doendo, filho? Dorme que passa. Amanhã você vai estar maior. Amanhã você vai estar melhor. Então, às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fica: ai, mas é difícil passar por processo. Eu olho para o meu coração e eu falo: meu Deus, eu estou vivendo igual Davi. Eu estou fiel, eu estou fazendo tudo direito. Por que eu preciso de processo? O ponto que eu quero já logo deixar claro é que se for para te fazer melhor, Deus vai te levar para o processo. Davi, presta atenção, Davi poderia se transformar num rei igual Saul. Mesmo tendo muitas qualidades, ele poderia perder todas elas se não tivesse sido lapidado. Então, por isso eu quero, presta atenção aqui. Por isso eu quero agora levantar rapidamente algumas lições então interessantes a partir dessa mesma história, de como agora Deus age depois de encontrar Davi, de como Deus molda Davi, de como Deus ensina Davi, porque a gente falou antes de como Davi era, e agora eu quero te falar sobre o que Deus fez para que Davi se tornasse o rei que ele virou. Então, a primeira lição que eu quero que a gente tire daqui, está lá no versículo 13, acompanha aí comigo, 1 Samuel 16, nós vamos ler o versículo 13. Olha só, a Bíblia diz: enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e o ungiu. Amém? Vocês estão comigo? Aí olha só, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Olha só, a primeira coisa que eu quero que você entenda, é que Deus ele não só chama, Deus ele capacita. Deus ele não só olha e nos enxerga, Deus não só nos dá responsabilidade, e a gente fala muito sobre isso aqui, sobre as suas responsabilidades, sobre quem você pode ser, sobre quem você deve ser, mas entenda de que Deus ele não só chama, Deus ele capacita. A primeira coisa que fica clara é exatamente porque quando Deus pede para que Samuel derrame o óleo sobre a cabeça de Davi, a primeira coisa que vem sobre a vida de Davi é a presença do Espírito Santo. É a primeira coisa que acontece. E não sei se você sabe, mas o azeite na Bíblia, esse óleo que é derramado, ele simboliza o Espírito Santo. Esse óleo, presta atenção aqui, esse óleo que Samuel derrama sobre a cabeça de Davi, representa exatamente o poder do Espírito de Deus sendo derramado sobre a vida de Davi. Simboliza exatamente isso. E sabe o que é interessante? É de que todas as pessoas, todos os maiores exemplos que a gente tiver da palavra de Deus, bons exemplos, e não só da palavra de Deus, mas de casos atuais também, de homens de Deus, pessoas que fizeram a diferença, a gente só consegue ver a obra acontecendo de verdade quando o Espírito Santo entra em cena. Fica claro isso para a gente, por exemplo, com Moisés, com Josué. A Bíblia é clara em dizer que o Espírito de Deus era sobre Josué. Sobre Davi, como nós falamos, em Atos, no capítulo 2, a gente vê aquele monte de pescador, homens que eram rejeitados, começando a serem relevantes depois que o Espírito Santo vem sobre a vida deles. Então, isso fica claro para nós, de que o grande segredo a começar a funcionar na vida de Davi não eram as características só que ele tinha, mas é quando soma as características que ele tinha com a presença do Espírito Santo sobre a vida dele.
A gente vê o contrário, como quando o Espírito Santo não está, Saul, por exemplo, fez tudo errado. Então, a gente precisa entender de que nós, sim, somos chamados por Deus, mas quando nós somos chamados, Deus, Ele não deixa que a gente se vire. Deus derrama o seu Espírito, porque é o Espírito Santo que nos santifica, é o Espírito Santo que nos separa, é o Espírito Santo que nos capacita a realizar a vontade de Deus, é tudo o Espírito Santo. Mas por isso eu quero dizer duas coisas importantes sobre isso aqui que eu estou falando, sobre o Espírito Santo. Uma é de que o homem é incapaz por si só de viver a plenitude que Deus tem para nós sem o Espírito Santo. Isso porque quando a gente acha que a gente é capaz de realizar aquilo que a gente é chamado para fazer, e eu vou dizer até de uma maneira mais clara, presta atenção nisso, eu não estou falando só de quando você é chamado a realizar alguma coisa, eu estou falando de viver mesmo, quando a gente acha que é capaz de viver de uma maneira plena, viver de uma maneira santa, viver de uma maneira diferenciada por nós mesmos, vai dar tudo errado. Porque quando a gente depende da gente mesmo, infelizmente, e muitas vezes, a natureza da nossa carne, do pecado, começa a tomar conta das coisas. E é exatamente por isso que eu estou dizendo que você não só precisa do Espírito Santo, como você deve desejar a presença do Espírito Santo, para viver, para ser santo, para ser diferente. Só que como eu disse já na semana passada, e eu quero só recapitular, é de que não há como nós sermos capacitados por Deus a viver aquilo que Ele tem para nós. Não há como nós recebemos essa capacitação de Deus, não há como nós recebemos a presença do Espírito Santo na nossa vida, se nós não estivermos dispostos a abrir mão das nossas próprias vontades. Se a gente não estiver dispostos a dizer não para nós mesmos. Se você não estiver disposto a renunciar os pecados que vivem com você, você automaticamente está renunciando à presença de Deus, que faz a diferença na sua vida. Eu não estou querendo dizer que só quem é 100% santo que consegue viver, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que Deus precisa olhar para você, e Ele precisa encontrar em você alguém com o desejo de não errar, o desejo de fazer o certo, e se fizer errado, falar: Senhor, eu pequei, mas eu estou aqui diante do Senhor, me ajuda a ser diferente. Deus não está procurando super-heróis, Deus está procurando gente como Davi, que tem um coração quebrantado para dizer: Jesus, eu preciso de você. O ponto que eu quero que você entenda é que, se há um coração que ainda nessa noite aqui precisa ser transformado, para que Deus possa colocar a presença do Espírito dele, para que você, assim como Davi, comece a evoluir, transforme hoje o seu coração. É uma questão de vida. Mas a segunda coisa dentro disso que eu quero dizer é que, olha só, quando Saul unge Davi, Davi era o que ainda? Um adolescente. Davi era um menino. Imagina como que Davi se sentiu quando Samuel disse para ele: vou te ungir porque vai ser o próximo rei de Israel. Imagina alguém chegar para você aqui do nada e falar: olha, a partir de amanhã você assume o comando do país. Eu aposto que ia bater um desespero em geral. Eu pelo menos ia. O que eu quero dizer é que Deus não chama Davi e fala: se vira, vai, agora vai. Não. Deus derrama o seu Espírito para capacitar Davi. Deus derrama o Espírito dele para que ele conseguisse realizar as tarefas que são necessárias que ele realize. O que eu quero dizer, e eu quero que você preste atenção aqui comigo, é que às vezes Deus faz a mesma coisa comigo e com você, a começar por uma vida de santidade. Deus chama a gente para coisas, Deus chama a gente para viver uma vida diferente do mundo,
Deus chama a gente para realizar tarefas que aparentemente às vezes são impossíveis. Às vezes Deus quer você numa posição de liderança, na igreja, na escola, não sei. Às vezes Deus te chama para ser alguém diferente dentro do seu trabalho. Às vezes Deus te chama para ser alguém diferente dentro da sua escola. Ser alguém que enquanto está todo mundo fazendo errado, você fazer o certo. Deus te chama às vezes para assumir uma posição na sua família. Tem gente que às vezes passa por situações complicadas, perde pai, perde mãe, e às vezes tem que assumir alguma responsabilidade. A gente olha para isso e fala: meu Deus, é impossível. Mas presta atenção, Deus está disposto a capacitar todos aqueles que Ele chama, desde viver uma vida diferente e santa até realizar as tarefas que Ele tem te dado. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda na sua vida é que se há processo para você, lembre-se de que o que faz a diferença não são as suas características, mas sim a presença de Deus. E você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa sinalizar para Deus e falar: Deus, eu topo abrir mão do meu pecado, eu topo abrir mão da minha carne para receber a tua presença, porque é com ela que eu vou ser alguém diferente. A partir daí fica tudo melhor. Tem gente que está passando perrengue na vida e às vezes fala assim: eu não estou conseguindo me dedicar tanto em buscar a Deus e buscar a sua presença, porque está muito difícil minha vida. Mano, inverte a lógica, porque a hora que você começar a buscar a presença de Deus, aquilo que está difícil começa a ficar mais fácil. Então a primeira coisa é essa. A segunda lição que nós vemos do processo é de que Deus forma Davi enquanto ele serve com humildade. Repete isso comigo: Deus forma Davi quando ele serve com humildade. Obrigado. Olha só, quando a gente olha para o texto e a gente vê que Samuel unge Davi, Davi estava sendo ungido para ser o quê? Para ser o quê? Rei. E aí, gente, é interessante a gente ver o que acontece depois. O que acontece depois que Samuel unge Davi para ser rei? Imagina se fosse com você. Chega alguém aqui hoje, derrama o óleo sobre você e diz: a partir de agora você tem a unção para ser o rei de Israel. Eu imagino que a primeira coisa que passaria pela nossa cabeça é: como é que eu vou agora até Saul, eu vou explicar para ele que agora quem manda sou eu. Fala sério, só eu penso isso? Mais alguém pensa assim igual eu? Os santos. Entendi. Gente, a verdade é que todo mundo pensaria assim, mesmo que isso fosse só um lapso. Mas é interessante a gente ver que a Bíblia diz que Davi, ele não foi até Saul. Davi, ele não foi correndo atrás do cargo dele. Davi não foi correndo atrás de formar um exército para pegar o posto de Saul. Não. Davi volta para onde? Para onde que Davi volta? Para o campo. Davi volta para o lugar onde ele estava servindo. Davi volta para o lugar onde ele já estava acostumado a viver. A Bíblia não diz que Davi se enche de arrogância e soberba para cima dos irmãos dele. O cara fica orgulhosão, aí galera. Imagina, Davi chegando para os irmãos dele falando: dá licença, vocês viram o que aconteceu hoje? A partir de agora, eu sou mais novo, mas vocês tudo me obedecem. Quem tem vontade de falar isso para o irmão mais velho? Fala sério. Os irmãos mais velhos já olharam para os mais novos e falaram: levanta a mão para você ver. Levanta a mão para você ver se eu não te pego em casa hoje. Davi não faz isso, cara. Olha só, Davi continua servindo ao seu pai e aos seus irmãos. E aí, gente, olha que coisa interessante, presta atenção.
Olha isso. Quando Davi tem esse posicionamento, o que Deus começa a fazer? Deus começa a escalá-lo para coisas maiores. Quando Davi, ele fala: Deus, eu recebo a unção que o Senhor me deu, mas eu vou lá servir, porque o Senhor não me disse mais o que eu preciso fazer. Eu não vou ser arrogante sobre meus irmãos, não. Eu vou continuar servindo com humildade. Deus começa a levar ele nos lugares que ele precisa ir. Você quer ver? Isso fica claro para a gente logo no capítulo seguinte, quando Davi é levado para onde? Para a corte do rei Saul. Mas olha só, Deus começa a mover as coisas e mover o plano que ele tem sobre a vida de Saul a partir do momento em que Saul serve com humildade. Tem muita gente que quando percebe que Deus tem algo para fazer através da sua vida, tem muita gente que quando olha e vê que Deus está te escalando para algumas coisas, começa a achar que é muito diferente. Tem dificuldade de submeter à visão dos outros. Tem dificuldade de aceitar a visão do pastor. Ah, não. Nossa igreja precisa de mais espiritualidade. A gente começa a achar que aquilo que a gente carrega é muito mais poderoso do que o que Deus está dando para os outros carregarem. E aí, por arrogância, às vezes, por orgulho mesmo, a gente atrasa os planos de Deus. E às vezes não só atrasa, como perde os planos de Deus sobre a nossa vida, porque a gente deixou de servir com humildade, onde Deus já tinha nos chamado para servir antes. O que eu quero que você entenda é que se tem uma coisa que derruba qualquer ser humano, é o orgulho. Mas é interessante que Davi, ele escolhe o caminho diferente, e quando ele escolhe o caminho diferente, Deus começa a exaltá-lo. Olha só, como eu disse no capítulo 16 mesmo, eu falei errado, no capítulo 16 mesmo, Saul estava lá com um espírito incomodando ele, um espírito maligno, atrapalhando a sua vida, atormentando ele. E quando eles precisam de alguém que fosse lá para resolver esse BO, quem que eles lembram? Ah, um filho de Jessé, que é cheio de Deus, que vive lá no campo, sozinho, no anonimato, servindo, cuidando das ovelhas do pai dele, mas que toca a harpa. E quando ele toca a harpa, a parada é diferente. Quem que eles vão chamar? Quem? Esse povo sabia que Davi seria o próximo rei de Israel? Não. Mas Davi, quando ele escolhe servir com humildade, aonde Deus colocou ele lá no começo, Deus começa a levar ele para as coisas maiores. Logo em seguida, o que começa a acontecer? Sinceramente, eu imagino que Davi, quando chega lá e começa a tocar a harpa para o endemoniado do Saul, ele fica vendo e fala: meu Deus, hein? Que preguiça, velho, esse cara aí moscando, e eu tenho que ficar aqui tocando para ele, sendo que eu sei que eu vou ser o próximo rei. Não é melhor deixar Saul se lascar logo de vez, e eu assumo logo o controle das coisas? Não. Quando Deus escala ele para coisa maior, por mais que ainda não seja o plano final, Davi serve com humildade. Logo em seguida, a gente vê no capítulo 17, Davi, ele enfrenta Golias, certo? Mas ele vai para lá para quê? Para levar marmita para quem? Para os irmãos. Davi continuou levando marmitex para os irmãos, servindo com humildade. Aí o que acontece? Quando ele serve com humildade, olha, eu vim para trazer a marmita, Deus pega e fala: como você está servindo com humildade, como você está entendendo quem que é você ali na ordem do dia, agora eu vou te pegar e vou te pôr para lutar com o gigante. Aí ele vence o gigante. Quando ele vence o gigante, o que Deus faz? Ele continua servindo com humildade, porque ele volta para onde? Ele volta para tocar harpa para Davi, para Saul. Imagina a fama de Davi, velho. Vocês estão construindo isso comigo? Imagina, Davi ficou famoso, velho, derrotou o gigante. Nossa, esse é o cara, velho. Olha o que ele fez. Aí onde ele vai? Servir Saul, com humildade, alegre. Aí ele começa então agora a servir, como ele ficou conhecido no meio do exército, ele começa a servir também no exército. Aí a Bíblia diz que Davi servia com tanta excelência que Saul foi obrigado a dar um posto elevado para ele no exército. Olha só, eu não sei se você está percebendo o que eu estou dizendo, mas conforme
Davi vai se submetendo e servindo com humildade naquilo que Deus coloca, Deus sempre leva ele para um estágio acima. Quando Davi se submete, Deus leva ele acima. Ah, mas eu sou ungido. Não interessa, eu vou servir independente de quem eu sou, independente do que eu carrego. E quando a gente faz isso, Deus leva a gente para um estágio acima. O problema é que tem muita gente que só está disposto a servir quando tem todo o poder nas mãos. Mas Deus ensina para a gente, através do exemplo de Davi, desse processo de que Deus só leva a gente para coisas maiores, quando a gente serve em coisas menores com humildade. Tem muita gente que quando começa, às vezes nem precisa ser líder não, quando começa a ficar um pouquinho tempo na igreja, já não começa mais a sentar com gente chata, que antes era a única pessoa que você tinha para sentar. Você se esquece de que você está aqui também para servir as outras pessoas. Tem gente que se você pedir aqui, olha gente, eu preciso de ajuda. Uma pessoa vomitou no banheiro, preciso de gente para limpar. Se o pastor olhar para o telão e voltar, o templo está vazio. Todo mundo foge. Agora se você disser, eu preciso de alguém para ser o líder, o presidente do Nazatim, vai ter gente de sobra levantando a mão e dizendo, eu sou o cara. Pastor, você nunca me viu pregar. Pastor, você nunca me viu liderar. Mas entenda de que Deus nunca vai levar a gente para estágios maiores enquanto a gente não submeter aos estágios menores. Você está entendendo isso que eu estou dizendo? O que eu quero que você guarde aqui é que se tem algo no processo de Deus para a nossa vida que é fundamental para formar o nosso caráter, é colocar a gente para servir em coisas que a gente acha que não tem valor. E se isso tem aparecido na sua vida, ao invés de você começar a menosprezar aquilo que tem surgido para você, começa a agarrar as oportunidades. Começa a servir com humildade e excelência, porque aí Deus vai começar a te levar para estágios maiores. Se tem uma maneira de Deus lapidar a gente, é quebrando o nosso orgulho, colocando a gente para fazer coisa que a gente acha que a gente não tem mais o porquê fazer. Isso faz parte do processo de Deus. E eu vou resumir porque meu tempo já foi. Eu vou falar só mais uma. Terceira lição que eu quero que você entenda aqui. E olha só, essa é uma mensagem para você pensar mesmo. Ela é mais carregada aqui para você parar para pensar em um monte de coisa. Mas a terceira coisa é que Deus ensina Davi com o tempo. Repete comigo, o tempo. Fala mais forte, tempo. Cutuca a pessoa que está do seu lado, e aí você vai contar um segredo para ela. Você fala assim, de boinha, tá? Você fala assim, ó. Vou falar para você que está sozinha aqui, filha. Fala assim, ó. Deus. Fala para mim. Deus não tem pressa. Você pode falar de novo? Fala para outra pessoa agora que está do seu lado. Diz assim, ó. Deus não tem pressa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha só. Nós falamos agora que uma das coisas que derruba o ser humano é o orgulho. Agora, se tem uma coisa que a gente é péssimo em lidar também, é o tempo. Quantos estavam aqui quando Davi Luna pregou algumas semanas atrás sobre a espera? Eu estava viajando, será? Acho que foi, estava viajando. Não, estava aqui, mas estava pregando em outro lugar. Eu ouvi a mensagem. Olha só o que eu quero que você preste atenção aqui comigo rapidão. Davi foi ungido quando era um adolescente, mas só se tornou rei depois de 17 anos aproximadamente. Quem aqui tem 17 anos ou menos, levanta a mão. Levanta a mão mais alta aí. Você já parou para pensar que às vezes o tempo que Davi esperou para ser aquilo que Deus chamou ele para ser é mais do que o tempo que você já viveu? Imagina que Deus pode chegar para você hoje e dizer, eu quero fazer alguma coisa na sua vida. E a gente fica às vezes desesperado achando que é amanhã, e Deus fala assim,
a pressa é sua, eu não tenho nada a ver com isso. O que eu quero dizer é que Davi esperou 17 anos, mais ou menos. Davi, nesse meio do caminho, ele cresceu lá no exército, ele cresceu no reino de Israel, mas ele foi perseguido nesse meio do caminho. Saul tentou matar ele por muito tempo. Você sabia disso? Saul perseguia Davi para matar ele nesse meio. Você pensa que foi 17 anos fácil, esperando no palácio o rei morrer para ele assumir? Não, foi fugindo. E aí, gente, olha só, lembra que eu falei da característica da fidelidade? Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, sabe o que ele fez? Ele não matou, porque ele disse: eu não vou matar o ungido do Senhor, porque se ele não morreu ainda, não é tempo do trono ser meu, eu espero. Isso é um coração. Mas o que eu quero que você entenda é que mesmo sabendo que ele seria o próximo rei, mesmo sabendo que Deus havia derramado o Espírito para que ele conseguisse exercer esse papel, ele espera pacientemente. Mas hoje em dia, meu irmão, falando sério, a gente vive uma cultura hoje de total impaciência. Um dos exemplos que o Davi deu aqui, que eu me enquadro também, e talvez muita gente, é que às vezes a gente não consegue ficar 5 minutos depois que acorda sem olhar o celular, porque eu preciso saber logo o que os outros estão postando, o que as notícias estão acontecendo, o que está rolando. Às vezes a gente é incapaz de esperar o tempo que Deus está colocando para o nosso crescimento. Esperar hoje em dia é quase impossível. Porém, uma das formas mais importantes de Deus moldar o teu caráter e ver aonde está o teu coração é no tempo. É no tempo. Deus, ele não quer realizar as coisas com pressa na vida de ninguém. Davi teve que esperar. Mas sinceramente, eu olho hoje para um monte de adolescente. A gente tem uma frase que define muito bem o ministério, que é: a melhor, quem sabe fala, a melhor fase da vida. Quem aqui acredita que o Nazatinho é a melhor fase da vida? Sabe qual é a notícia ruim? Que tem muita gente querendo apressar o tempo para ser adulto antes da hora e está perdendo a melhor fase da vida. Uau! Gente, mas é sério isso que eu estou falando? Tem um monte de adolescente querendo pular a etapa. E não é só em coisas grandes na vida, é em coisas pequenas. Querendo pular processo, querendo acelerar o tempo das coisas, querendo ser mais maduro do que precisa ser. A gente vê muito isso em questões simples como... quer ver, esses dias eu ouvi uma coisa, gente. Uma menina de 17 anos chegou para mim e falou: pastor, eu estou preocupada. Aí eu me preocupei também, falei: meu Deus, o que está acontecendo? Falou: pastor, eu estou ficando encalhada. Eu falei: quantos anos você tem? Ela: 17. Aí eu: uau. Falei assim: continua falando isso para você ver. Deus vai segurar você até você querer mais Deus do que seu namorado. Resultado, a menina não fala mais comigo, né? Tô brincando. Ó, os outros já estão aqui, ó. Fala para ela. Falei já. Soltei. Mas, gente, presta atenção. Tem gente querendo pular a etapa com sexo, querendo viver vida de gente casada quando está solteiro. E ó, caminhando para o lugar errado. Gente querendo viver coisa errada fora do tempo. Então presta atenção, respeita o tempo de Deus na sua vida. Você quer ter sucesso na sua vida igual Davi? Respeita o tempo. Sabe por quê? Muitas vezes os planos de Deus demoram a acontecer na nossa vida. E durante esse tempo Deus mexe com coisas que você não queria que Ele mexesse.
Deus expõe os seus maiores defeitos nesse tempo. Deus expõe todas as suas fragilidades. Deus, Ele faz questão no tempo de olhar para a gente e falar: suas qualidades são ótimas, mas elas não me surpreendem. Eu estou mais preocupado com os seus problemas, porque eles eu vou resolver, para que você seja o rei que eu preciso que você seja. Nesse tempo é difícil, só que presta atenção. Alguém aqui já comeu uma fruta sem estar madura? É bom? O que acontece? Amarra a boca, né? Você come assim. Como é que é a cara, filho? Faz aí. A cara de quem come fruta sem estar madura. Acho que é. E aí o que acontece quando você morde uma fruta e vê que ela não está madura? Não, e depois, o que você faz com a fruta? Joga fora. Agora, se você esperasse mais tempo para comer essa fruta, você precisaria jogar ela fora? O que eu quero que você entenda, gente, é que comer fruta sem estar madura, além de amarrar nossa boca, a gente joga ela fora. A mesma coisa Deus enxerga os planos sobre a nossa vida. Querer viver plano de Deus sem estar maduro o suficiente, além de atrasar tudo, estragar tudo, amarrar a boca de quem está envolvido com você, a fruta vai para o lixo. Porque ao invés de amadurecer, ela para o processo de amadurecimento e começa a apodrecer. O que eu quero que você entenda aqui é que infelizmente eu vejo hoje muita gente saindo da presença de Deus porque não tem paciência de esperar. Eu vejo um monte de gente saindo da presença de Deus porque não tem paciência não só de esperar, mas não tem coragem de entender que Deus está mexendo na onde Ele precisa mexer. Eu vejo um monte de gente saindo da presença de Deus porque tem medo de Deus expor aquilo que é problema, aquilo que é falha. Mas eu quero te lembrar que Davi tinha muitas qualidades, mas mesmo assim Deus leva ele para o processo. A pergunta que eu faço para você aqui é: será que você está disposto a viver o processo de Deus na sua vida? A pergunta que eu faço aqui é: será que você está disposto a esperar o tempo que for necessário para que o projeto de Deus na sua vida seja maduro? Será que você está disposto a abandonar os pecados para buscar a presença de Deus, que é quem faz o processo acontecer? Será que você está disposto a abandonar escolhas que você está fazendo todos os dias, que vão te levar como a fruta madura para o apodrecimento, e escolher hoje o Espírito Santo de Deus para começar a caminhar de volta para o caminho do processo de Deus na sua vida? Será que você está disposto hoje a ser humilde, a baixar a cabeça e falar: Senhor, eu me submeto ao Senhor, eu me submeto às lideranças, eu me submeto ao que precisar, desde que o processo do Senhor esteja acontecendo na minha vida? Porque hoje, infelizmente, eu olho para muita gente, eu vejo gente desanimando, desistindo, chorando e perdendo tempo na presença de Deus, porque está deixando de viver processo, ou porque não entendeu, ou porque é teimoso e não está se permitindo viver. Eu não sei como é que você está vivendo, não sei como é que tem sido os seus dias, cara. Não sei se o seu coração está em Deus para o Espírito Santo agir. Não sei se você está sendo humilde ou se você está sendo arrogante. Eu não sei se você tem sido paciente o quanto você precisa para Deus te moldar. Se você está sendo paciente para deixar Deus te moldar. Eu não sei. Uma coisa eu tenho convicção, de que na minha vida Deus já ministrou muito através disso, mas eu tenho certeza que Deus só me deu essa mensagem desde a semana passada, porque tem pessoas que estão perdendo tempo e perdendo a vida com Deus, porque não estão se submetendo ao processo, porque estão deixando de crescer por teimosia. Mas Deus quer mudar isso hoje. Deus quer que você entenda essa mensagem dizendo: Davi virou rei porque passou pelo processo. Tem muita coisa que eu quero fazer na sua vida, mas você só vai viver se você topar passar pelo processo hoje. Eu não estou te abandonando. As dificuldades não é porque você não é crente, não é isso. Isso faz parte do seu crescimento. Vai doer? Vai. Vai incomodar? Vai. Vai demorar? Talvez.
mas eu quero ter a convicção de que estou caminhando no plano de Deus, para ser como Davi, um homem segundo o coração dele, não só pelas suas características, mas porque se submeteu ao processo. Fique em pé aí onde você estiver, e já fique em pé, e agora com muito temor, feche os seus olhos onde você estiver. Eu não tenho muito tempo aqui, eu preciso finalizar rápido, mas eu não posso deixar de orar por pessoas que nessa noite, entendendo essa mensagem, talvez sinalize e fale: Senhor, está difícil viver o processo, talvez eu esteja desanimando no meio do caminho, mas eu vou voltar hoje. Ou dizendo: Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo, ainda que eu precise abandonar os meus pecados hoje. Eu não sei como é que você está, mas em nome de Jesus, todos de olhos fechados agora, independente de quem você é, se você é velho, se você é novo, se você é líder, se você não é, se você é pastor, se você não é, você tem chamado, se você não tem, independente disso agora, se você sente que nessa noite você precisa se adequar aos processos de Deus e aprender a viver melhor com eles, para que, assim como Davi, você seja encontrado por Deus com um coração fiel até o final, sai do seu lugar, vem até aqui, deixa eu orar por você. Talvez seja por causa de tempo, talvez seja por causa de, orgulho, talvez seja por causa de, às vezes, pequenas decisões ou concessões que impedem o Espírito Santo de agir na sua vida. Eu não sei, e sinceramente, não seja orgulhoso agora, abre seu coração para o Senhor. Sabe por quê? Porque eu estou falando aqui, às vezes a gente está preocupado com quem está vendo, como eu disse, às vezes a gente está preocupado com a aparência, mas Deus está vendo o teu coração. Às vezes Deus está falando para você: é com você que eu estou falando, meu filho. Toma uma decisão. Nós vamos cantar uma música aqui, e se Deus ainda estiver incomodando você onde você estiver, meu irmão, não perde tempo, sai do seu lugar agora e vem aqui. Corre, porque hoje Deus tem algo para derramar sobre a sua vida. Nós vamos cantar.